Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na Quinta-feira Santa. Hoje se inicia o Tríduo Pascal. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Mais uma vez, vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para entendermos bem a nossa meditação de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na Quinta-feira Santa nós temos algumas atividades e vamos falar sobre elas. A Missa dos Santos Óleos. Todos os anos, na Quinta-feira Santa, as arquidioceses e dioceses se reúnem em suas catedrais para a celebração da Missa do Crisma. Durante a celebração, se abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma. Daí a celebração ser chamada também de Missa dos Santos Óleos. Depois da missa, os padres voltam para suas comunidades e levam a porção dos óleos para que possa ocorrer a prática dos sacramentos aos seus fiéis. Óleo dos catecúmenos. Concede a força do Espírito Santo àqueles que serão batizados para que possam ser lutadores de Deus ao lado de Cristo contra o espírito do mal. O Santo Crisma é um óleo utilizado nas unções consacratórias dos seguintes sacramentos. Depois da imersão nas águas do batismo, o batizado é ungido na fronte. Na confirmação ou crisma, é o símbolo principal da consagração também na fronte. Depois da ordenação episcopal, sobre a cabeça do novo bispo, e depois da ordenação sacerdotal, na palma das mãos do neo-sacerdote. O óleo dos enfermos é um sinal utilizado pelo sacramento da unção dos enfermos, que traz o conforto e a força do Espírito Santo para o doente no momento de seu sofrimento. O doente é ungido na fronte e na palma das mãos. Na celebração também se renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo também chamada de Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo, assim, um momento de forte comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja. O bispo, se necessário, pode antecipar a celebração. Em algumas dioceses, ela é celebrada na Terça-feira Santa. Neste ano, devido à questão da quarentena, a missa foi adiada e será comunicada pelos bispos de cada diocese ou arquidiocese após o final dessa quarentena. Uma outra parte da celebração da Quinta-feira Santa é a missa da Ceia do Senhor, normalmente chamada de lava-pés. Na véspera da festa da Páscoa, Jesus, por saber que havia chegado a sua hora de voltar para o Pai e que este era o momento do supremo amor, pois ele mesmo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, conforme está em João capítulo 13, versículo 1, durante a Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos e instituiu a Eucaristia. A Igreja, com o mesmo amor de Jesus pelos homens, celebra na Quinta-feira Santa o mistério da instituição da Eucaristia e realiza novamente a cerimônia do lava-pés. A Sagrada Eucaristia
é o sacramento em que Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue, Ele próprio por nós, para que nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal em que se recebe Cristo. Nossa alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. Portanto, a Eucaristia é um memorial no sentido de que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai de uma vez por todas na cruz em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição dela. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. E este cálice é a nova aliança do meu sangue que vai ser derramado por vós, conforme Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e aquele que oferece. Diverso é só o modo de se oferecer, que foi cruento na cruz e agora é incruento na Eucaristia. A Igreja participa do sacrifício eucarístico de forma direta, pois na Eucaristia o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, os seus trabalhos são unidos aos de Cristo. Enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e defuntos, em reparação dos pecados de todos os homens e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. A Igreja do Céu está unida também à oferta de Cristo. Jesus Cristo está presente na Eucaristia de um modo único e incomparável. De fato, está presente de modo verdadeiro, real e substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. Nela está presente de modo sacramental, isto é, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo completo, Deus e homem. A última parte da celebração da Quinta-feira Santa é a adoração ao Santíssimo. Uma tradição piedosa é a adoração do Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa, realizada após a missa do lava-pés, na qual buscamos relembrar o momento de agonia e oração do Senhor no Horto das Oliveiras, vigiando e orando como ele pediu aos seus apóstolos. Ele foi confortado por um anjo e nós podemos dizer que somos hoje os anjos de Jesus quando ficamos em adoração ao Santíssimo diante dele para o consolar e tomar parte das suas amarguras naquele momento no Getsemane. Ao terminar a missa do lava-pés, o Santíssimo é levado pelo sacerdote a um altar lateral, que será o Horto das Oliveiras, enquanto se canta o hino tão sublime sacramento. Na igreja, o altar é desnudo para mostrar a ausência de Jesus naquele momento e sua presença no Horto das Oliveiras. A nossa ação proposta para hoje é participar da missa do lava-pés e também da adoração do Santíssimo. Como sabemos,
não será possível fazer isso por causa da quarentena, mas podemos fazer acompanhando a celebração através da televisão, das TVs católicas ou da internet. Todas as paróquias, praticamente quase todas as paróquias do Brasil, estão transmitindo as suas missas, as suas celebrações. Procure ver e assista no horário em que elas ocorrem. Procure fazer como se você estivesse lá na igreja, junto com toda a comunidade. Não estaremos presentes fisicamente, mas estaremos presentes espiritualmente. Com a missa de Quinta-feira Santa, inicia-se então o Tríduo Pascual. E a igreja recomenda fortemente que todo fiel o siga. Afinal, é a coroação de toda a preparação feita durante a Quaresma para celebrarmos bem a festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Não tem nenhum sentido ter passado os 40 dias em oração e no final não participar do Tríduo Pascal. Isso mostra que não houve conversão, foi tempo perdido, que vamos lamentar lá no final do nosso caminho na terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.